Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RNCast, esse podcast que é feito por advogados. Eu sou Ellen Rodrigues e meu companheiro de vida e de jornada empresarial, Diogo Neri, para você que também é empresário, para a gente poder debater um pouco sobre a vivência do mundo empresarial e principalmente sobre a nossa atuação, que é sobre dívidas bancárias empresariais. E para falar no episódio de hoje, Suelen, nós preparamos aqui um bate-papo bem tranquilo, sem juridiquês, que é o ponto específico que eu estou trazendo aqui para o nosso podcast, né? E a gente trouxe um tema específico, o acordo facilitado. Como que é aquele acordo facilitado que tem geralmente com ligações, gerentes ou no próprio aplicativo para aí os empresários poder clicar e ter a facilidade de fazer esse acordo. Quais são os benefícios e possivelmente os malefícios por trás desse acordo? Muitas vezes o empresário que está passando por uma situação de dívida, ele pensa que fazer um acordo com o meu gerente é a melhor opção. Só que nem sempre essa opção é tão interessante assim. E a ideia hoje é a gente debater um pouco aqui entre nós e compartilhando informações com vocês que nos acompanham sobre, será que existe uma armadilha por trás deste acordo que o gerente ofereceu? Aceitar ou não, né, a renegociação. Aqui no escritório, o que a gente quer trazer, Sueli? É o mundo real. O mundo real que é o cliente que senta nessa mesa e fala conosco sobre as suas dívidas bancárias, sobre os seus problemas bancários e principalmente sobre propostas de acordo. Doutor, estou com uma proposta muito boa, o que a gente pode arquitetar, fazer um planejamento para resolver essa dívida, o que a gente pode pensar em como, só que eu já tenho uma proposta que está lá no meu aplicativo, ou a gerente já me ligou, já sentei na mesa do gerente para resolver esse processo. Processo não, né? Essa dívida, esse contrato. Talvez nem tem processo Talvez ainda não tem processo, né? Então, esse acordo facilitado, as armadilhas por trás disso. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje? Um pouco da vida real desses empresários que chegam até nós para pensar por que aceitar ou não esses contratos. Como que a gente pode pensar nessas estratégias aqui? Uma coisa que eu gosto sempre de pensar quando o cliente fala para nós que está com um acordo engatilhado com o seu gerente é: você, enquanto empresário, teve uma oportunidade de analisar esse acordo, se de fato ele pode ser vantajoso para você nesse momento? O que eu observo? Muitas vezes os empresários só olham ali o valor da minha parcela. É quase igual, sabe aquela pessoa que é viciada no cartão de crédito? Essa parcela coube dentro do orçamento, esse negócio é para mim. Só que quando a gente fala de acordo dentro de contratos bancários, a gente precisa analisar alguns outros fatores que vão além do valor da parcela em si. É comum, né, é normal, a gente sabe que banco vive de quê? Banco vive de juro remuneratório, de juro que é cobrado. Prestar o capital ali financeiro. Exatamente. Né? Então, todo mundo que pega aí o empréstimo no banco sabe que o banco, de fato, está lucrando com isso. O banco também é uma empresa, assim como nós temos empresa, vocês têm empresas, e ele também está buscando aí oferir lucro. Então, sempre que existe um empréstimo, já existe um juro ali embutido. Não vou dizer que não é nem escondido, não. É claro, a gente pega o empréstimo, a gente sabe a taxa de juros que a gente está pagando. Só que, quando a renegociação vai ser feita, eu preciso lembrar que vai ter uma nova taxa de juros. Então, um dos primeiros pontos que eu quero destacar quando você vai analisar um contrato de renegociação de uma dívida bancária é: qual é a taxa de juros que está sendo embutida para essa renegociação? Lembrando que a gente vai ter taxas que são habituais, normais, às vezes não vão ter nenhum excesso, mas sim podem ter taxas que vão aí fazer a sua dívida duplicar, triplicar. Já vimos casos até de a dívida estar 5 vezes maior do que de fato ela era. É importante a gente falar, Diogo, que dinheiro no tempo tem preço, né? Sim, então, quando a gente pega uma dívida hoje que a gente quer jogar ela para frente, de fato, essa dívida vai evoluir. Mas até que ponto... A gente fala, os 200 mil que eu pego no banco hoje, geralmente vou colocar aqui o tradicional, que é 48 vezes até 60 vezes. Aqui, quando se pega um empréstimo, 200 mil. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, esse 200 mil, houve uma defasagem específica sobre esse valor. Sim. Ou seja, precisa-se ter um capital específico de estar te emprestando esse dinheiro agora, porque você deve ou pode até mesmo multiplicá-lo, ou até mesmo o banco vive desses juros, né? Dessa correção específica ao longo do tempo. Quando você traz, Suelen, sobre esse tema, as armadilhas, o que pode ser feito de um acordo facilitado, eu sempre penso aqui
para os nossos clientes, para aconselhar os nossos clientes e você que está nos ouvindo, para a gente pensar aqui, será que esse é um momento específico de você fechar esse acordo? Será que você está pronto para aceitar esse acordo? Ou, às vezes, você vai aceitar porque está sufocado? Porque, modéstia à parte, geralmente é isso que acontece, né? O empresário que pega esses empréstimos, os acordos facilitados, porque está precisando ali de tirar um sufoco. Eu até falei para um cliente hoje mais cedo aqui no escritório, é tirar a corda do pescoço de fato. Estou me enforcando, estou sem saída específica. Como que eu vou fazer? Porque o gerente, de vez em quando, ou o próprio banco, vou tirar a figura do gerente aqui, o próprio banco te oferta algo em específico, que é a minha parcela que é de 8 mil e está me sufocando, e eu já paguei a metade, vamos pensar aqui, eu paguei 30 parcelas e isso era em 60. Já paguei 30, mas estou vivendo um momento aqui de aperto específico, estou sem capital na minha empresa, no meu negócio. Então, 60 ali, o acordo facilitado é o quê? Não, eu tiro essa parcela que é hoje de 8 mil reais, mas agora eu vou te fazer ela a 4 mil. Ou até 50%? 50%. Opa, esse acordo está facilitado, esse acordo está bom. Aí, às vezes, a pessoa pensa, se for 60 parcelas de 4, faltava só 30 de 8, fica bom, né? Bom. Só mas que, geralmente na verdade, não é. Isso está multiplicando o valor, está multiplicando o dinheiro no tempo. Então, o banco deixa de receber em 30 parcelas, agora ele vai receber em novas 60, e aí isso só vai agregando, e eu falo, geralmente é a verdadeira bola de neve, né? O acordo facilitado, às vezes, tem a sua armadilha. Pensar se o empresário está pronto ou não para aceitar ela, né? Na realidade, a gente precisa ter consciência, enquanto empresários que somos, que dinheiro no tempo tem valor. Eu até já comentei aqui com vocês. Consequentemente, o dinheiro que você pega hoje, daqui 1 ano, 2, ele tem um outro valor e esse valor é maior, porque a gente tem correções, a gente tem inflação e tudo mais. Ok. Só que a gente precisa, quando vai analisar um acordo, entender até que ponto isso faz sentido. Até que ponto esse prazo a mais que você, empresário, está precisando, de fato faz sentido. Porque existem outras estratégias aí para conseguir um bom acordo. Eu separei aqui alguns sinais para a gente conversar, Diogo, de que pode ser avaliado como um acordo que pode ser uma armadilha. O primeiro deles foi: o valor da dívida aumentou exponencialmente. Seria quase o exemplo que eu trouxe aqui agora. Quase o exemplo que você trouxe. É normal. Raramente a pessoa vai conseguir uma negociação de forma parcelada que não vai haver um aumento exponencial da dívida. Então, o que o empresário precisa avaliar aqui? O quanto é que você está precisando dessa folga no seu giro, no seu fluxo de caixa? Até que ponto você está disposto a deixar com que a sua dívida evolua para, de fato, renegociar esse contrato? Esse é o primeiro ponto. E o que eu posso fazer com esse capital, né? Pois eu falo assim, específico, eu até pergunto para os nossos clientes aqui, e como a gente está trazendo a vida real, eu trago o exemplo real. Tá, essa facilidade, esse afrouxamento de parcela que agora seria, vou trazer aqui o exemplo que eu trouxe aqui anotado, de 8 mil para 4, o que isso vai significar no seu negócio? Onde você vai pôr esses 4 mil que você não está pagando? É porque facilitar, igual os acordos facilitados, vai te trazer uma paz. Mas você vai multiplicar esse valor agora? Sim ou não? Para a gente pensar. Porque o nosso negócio aqui, Suelen, não é apenas dar uma consultoria específica para o cliente para trazer esse fôlego, mas sim dar uma consultoria empresarial. O nosso foco é para empresários. Então, agora é o aconselhamento de pensar num planejamento, o que eu vou fazer desse desconto que eu estou tendo imediatamente? Porque se não fizer mais sentido agora, se só está aumentando sua dívida, então não faça. Não é o momento agora de você pegar esse acordo. Porque tem outras formas da gente resolver isso também. Então a gente vai pensar para cada caso, para cada cliente, é um negócio, um planejamento, uma estratégia que a gente vai pensar de tudo isso. Né? Porque nesse exemplo que você trouxe, Diogo, a parcela da pessoa era 8 mil, ela queria renegociar e houve uma proposta para ela pagar 4 mil, logicamente o número de parcelas ia aumentar, esse volume de dívida ia aumentar, beleza. Pode ser que talvez aquele empresário não está conseguindo hoje fazer o pagamento de 8 mil reais, mas quanto é que ele poderia pagar? Será que ele não poderia pagar 6?
será que ele não poderia pagar 5? A proposta, quando vem reduzida a parcela de uma maneira muito significativa, você tem que ficar de olho, porque pode ser que tenha juros embutidos ali dentro, pode ser que você não observe mais o prazo. Talvez aí, no seu exemplo, era um empréstimo que era de 60 parcelas, pagou 30. Sim. Mas a maioria a gente vê aqui que não é essa a realidade. Né? Às vezes tem tanto caso de pessoas que pagou quase nenhuma parcela, como também tem casos de pessoa que quase já quitou e refinancia tudo novamente para começar 72 parcelas. Então, assim, a dívida cria uma evolução que a pessoa não, na hora não faz o cálculo, sabe? Na hora do desespero ela não consegue pensar e fazer, não, peraí, deixa eu pensar um pouquinho se esse negócio está compensando. Esse viés que você trouxe é no sentido de o que o empresário vai fazer com essa diferença a qual ele não vai pagar. Ok, eu posso entender que ele não tem esse dinheiro, porque senão ele estaria pagando. Ótimo, seria o mundo perfeito. Mas talvez ele não tenha todo, mas ele tem uma parte. E aí, quando o empresário pensa em fazer esse reparcelamento, mas para juntar um pouco desse capital excedente para posteriormente amortizar, talvez já seja mais interessante. Então, sim, é uma estratégia mais interessante a ser avaliada. Fugir da armadilha, né? Eu falo, Suelen, aqui muito e trago para você, conhecimento é poder. Conhecimento com ação, né? Com ação, Conhecimento é poder. Então, a partir do momento que você conhece, você entende que contrato que você está fazendo, ou contrato que você fez, para onde isso vai te levar, e como que você vai repactuar ele, qual vai ser o planejamento daqui para frente, e isso te traz uma clareza específica. E isso tira você da cilada, isso tira você da facilidade fácil agora, mais um prejuízo futuro. Então, até o que enquanto você falava, será que fazer esse acordo facilitado, será que não existe uma outra proposta? Será que eu tenho que ceder no primeiro momento, na primeira possibilidade de negociação, do acordo facilitado? Será que eu não posso ir para uma reunião, um planejamento, os bancos de negociações, ter um advogado, ter um especialista por trás dessas negociações que vai te auxiliar nessa jornada e pensar como que a gente vai fazer tudo isso? Até mesmo eu falo, essa proposta que eu citei aqui, de 30 vezes já quitadas, 30 faltando, parcelas de R$8.000 e parcela para 4, será que eu não posso pensar num pagamento à vista para resolver isso? Cada caso é um caso, eu trouxe um caso hipotético de um único contrato, mas vai que o cliente tem 2, 3, 4, 5 contratos, como foi o caso do cliente de hoje, que a gente pensou que ele tem 5 contratos. Será que a gente não pode pensar no planejamento de resolver uma proposta à vista e buscar outros caminhos que a gente vai buscar a solução para esse cliente? Você falou uma coisa aí que até me lembrou um exemplo muito, muito comum que acontece quando a pessoa vai financiar imóvel. Nós não atuamos aqui na área de direito imobiliário, revisão imobiliária, não é a nossa área de atuação. Nossa atuação realmente é voltada para o empresário. Vou trazer esse exemplo do imobiliário para compartilhar aqui contigo, Diogo, e também com vocês que nos acompanham, porque é uma coisa que a maioria das pessoas já comprou casa financiada, né? É bem comum. Você já viu que geralmente as propostas, aquelas simulações iniciais para financiamento, vem a opção de 300 parcelas? 300 parcelas hoje é o máximo que o banco financia. Mas às vezes, se você alterar esse financiamento para 240 parcelas, o valor da parcela dá uma diferença assim de R$200. Só que a pessoa não está fazendo conta que são quantos anos a mais. Você tirou ali, querendo uns 7, 8 anos ali, antecipando por conta de R$200. De R$200. Né? Então, esse cálculo, a pessoa que está fazendo uma renegociação precisa fazer. Ainda que ele seja assustador. Até mesmo para se ter noção se faz sentido ou não na negociação. Inclusive, esse era o segundo ponto de alerta, né, de sinais de armadilha que eu trouxe. Você comentou antes até mesmo de eu te falar. O segundo ponto era parcelas menores, prazos maiores e juros ocultos. Exatamente bateu. Sim, conforme o seu exemplo. Com um exemplo aqui, né? De hoje da proposta que o meu cliente tem na mesa. E o tópico em específico do empréstimo, da negociação facilitada, traz todo esse conceito. Porque às vezes o fácil, será que esse cliente está no momento exato de fazer esse acordo? Então, para a gente pensar em tudo isso, a famosa bola de neve. Será que eu não estou apenas me endividando cada dia mais? É quase um me enganando. Me enganando. Eu estou só pegando essa parcela que está me incomodando muito, transformando numa menor, mas que não vai acabar nunca. Ixi, a gente atende cliente aqui com
essa famosa frase, meu empréstimo não acaba nunca. Ai, não acaba mesmo não, a pessoa não permite que o empréstimo acaba quando ele está chegando perto do fim da linha ali da quitação, o que ele vai lá e faz? Refinancia. Os bancos adoram, os bancos Sim. comemoram. Suelen, parte prática. O que seria para a gente passar para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos acompanhando, para pensar nesse planejamento? Sair das armadilhas da facilidade, o que a gente pode deixar de mensagem específica para esse episódio nosso, que é o acordo facilitado? O que seria a parte prática para a gente passar aqui para os nossos ouvintes? Bom, a primeira coisa que eu vejo é o momento da sua empresa. Qual é o momento da sua empresa? Porque talvez essa redução de parcela que joga o seu financiamento com um prolongamento muito maior não vai te dar o alívio que você acredita que vai. Então é o primeiro ponto. A gente sabe que contratos, quando já estão às vezes numa situação de inadimplência, podem surgir propostas melhores para quitação à vista. Existe a possibilidade dessa quitação à vista, porque talvez em vez de você, enquanto devedor aí, prolongar essa situação, não é melhor talvez você suportar um pouco mais e quitar esse contrato, que conseguindo talvez uma redução, tirando juros, né? Então, são proposta à vista que eu coloquei aqui na mesa também. Exatamente, são possibilidades. Cuidado em observar apenas se a parcela cabe no seu orçamento. Observe quais são os juros que estão ali, porque você está refinanciando o mesmo contrato, qual é a evolução real dessa dívida. Solicite ao seu gerente uma planilha de evolução dessa dívida para você ter noção de quanto que vai ser no final. Existem acordos que são aqui com taxas pré-datadas, a pessoa já tem ali o valor fixo das parcelas, mas a gente está na onda de inúmeros acordos com pós-datado. Então, existe uma previsibilidade da parcela, mas ela não é segura, porque a gente sabe que as taxas mudam, né? A gente está com casos recentes que muitos empresários estão sofrendo pela questão do aumento da Selic e os empréstimos de Pronamp que tiveram aí um grande aumento no número de parcelas. Então, qual é essa taxa que está sendo negociada? Eu entendo que é um pouco de informação técnica, Sim. né? Mas assim, o empresário precisa entrar nessa seara. Ou então, ele vai ter que ter alguém caminhando ao seu lado que possa... Aí é ter um advogado especialista, uma Exato. consultoria, sentar na mesa certa de quem vai te auxiliar, quem vai te dar direcionamento e um aconselhamento específico e trazer a clareza do conhecimento. A parte técnica mesmo, de olhar o seu contrato, debruçar sobre as cláusulas específicas ali e saber se essa negociação é para você ou não, se essa negociação está no seu planejamento de agora, se esse é o melhor caminho para a sua jornada empresarial. Eu entendo que a maioria das pessoas que vão por essa linha de renegociar para tentar resolver aquele problema imediato, é para tentar sair daquela situação desconfortável que a gente sabe que acontece com quem está devendo. Ligações ininterruptas o tempo todo, vai se tornando um incômodo, as cobranças elas não têm muito limite, a gente sabe que os bancos, a maioria deles, impõem um regime de cobrança muito rígido, que às vezes abala muito a estrutura emocional do empresário em situação de dívida. Liga para familiares, a gente já teve caso aqui de acontecer, fora mensagem de texto, WhatsApp, e-mail, todos os meios. É lógico, o banco está ali para tentar resguardar o crédito dele, né? Ok. Mas às vezes é para tentar se livrar disso tudo que o empresário acaba tomando uma decisão precipitada e nem sempre é o melhor. Queria aproveitar só para falar o terceiro ponto, que eu falei que ia falar de 3 sinais das armadilhas, eu não falei o terceiro. O terceiro ponto é fazer a renegociação sem ter acesso à planilha de evolução do débito. Eu comentei, Sim. mas não mencionei como terceiro. Então, recapitulando aqui, Diogo. Verificar, primeiro, o valor da dívida aumentou exponencialmente? Pode ser uma armadilha. Segundo, as parcelas estão menores, mas com prazo muito maior e juros ali embutidos, ocultos por esse reparcelamento. E terceiro, existe acesso, foi te dado esse acesso em relação à planilha de evolução dessa dívida? Para você ter uma noção, você está trocando uma dívida, como o exemplo do Diogo, de parcelas de 8 por parcelas de 4, mas no montante, quanto que isso está virando? Certo. Um ponto específico que eu poderia deixar para quem está nos ouvindo, principalmente para o empresário que está nesse viés específico do nosso tópico, que é o contrato facilitado. Antes de assinar, esteja acompanhado com um profissional, um advogado especialista ou um contador que entende de fato desses cálculos para você, mas esteja acompanhado. Não faça nada, não assine nenhum documento, não faça nenhum acordo sem um acompanhamento técnico específico e especializado.
Porque às vezes a gente está facilitando uma coisa e só está piorando, só está dificultando a sua situação, que teria outros caminhos específicos para a gente achar uma solução melhor, que enquadra mais nessa fase empresarial. Então, assim, não assine nada sem ter uma consultoria especializada para te assessorar, para te aconselhar nesse momento. Outra coisa que eu acho legal da gente comentar aqui, Diogo, é em relação a esse planejamento financeiro. Porque não adianta nada reparcelar um empréstimo que às vezes está em situação de inadimplência. Só está empurrando. Se você de fato não consegue honrar com aquela parcela. Às vezes a redução ela é pouca, né? No seu exemplo ainda teve uma redução de 50%, só que a gente vê casos aqui que a parcela... Geralmente não é bem assim, né? Não é tão comum. A parcela trouxe só um número cabalístico aqui para a gente pensar Isso. numa conta matemática específica. Né? A parcela reduz pouquíssimo e às vezes a pessoa só está trocando o problema imediato para um problema para o futuro. Então é aquela velho jargão, né? O meu eu do futuro resolve depois. Só que o seu eu do futuro, infelizmente, é você mesmo. Então talvez é melhor avaliar. Como é que está a situação financeira da sua empresa? Tem perspectiva de modificação? Tem perspectiva de mudança? Porque talvez você está só renegociando, em vez de você ter uma cédula de crédito em atraso, daqui 2, 3, 5 meses você vai ter uma nova cédula de crédito em atraso com parcelas de valor que vão trazer uma dívida bem mais vultuosa, com 2 juros aí, o juro do primeiro empréstimo, vai estar dificultando às vezes até... Né, da gente conseguir mais meios de conseguir auxiliar mesmo essa pessoa nessa fase da dívida bancária. Então, avalie, não adianta só trocar uma parcela por uma reduçãozinha. Precisa ver se de fato a sua empresa tem capacidade de pagamento. Se não tem, talvez esse não é o momento de você fazer a renegociação. A gente sabe que estar em situação de inadimplência é difícil, existem vários problemas conjuntos que vêm aí. Com certeza até vou te convidar, Diogo, para a gente depois discutir num outro podcast sobre isso, né? Quais são aí as consequências do inadimplemento. Pode ser um tema legal para a gente trazer aqui para compartilhar com vocês, para dar mais ciência dessa situação, mas não vai resolver. Então, se não vai resolver, pense bem. O Diogo falou, você está assessorado, você vai estar com certeza mais seguro. Porque aqui, então, o nosso conhecimento, meu querido empresário, minha querida empresária, você que está nos ouvindo ou você que vai compartilhar isso com o empresário que está nesse viés do acordo facilitado, tenha muito cuidado no que você vai assinar, no que você vai negociar. E espero que nesse episódio de hoje trouxe alguns caminhos, a gente citou 3 aqui, citamos um exemplo, que possa trazer clareza nesse momento aqui que você está vivendo e que você possa buscar aí um braço forte para te auxiliar nessa jornada empresarial, nessa jornada que vai te trazer conhecimento e um assessoramento para melhor solução aqui. Muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo aqui. É sempre um prazer dialogar aqui com o meu sócio da vida dos negócios e também com vocês que nos assistem. Debater o direito, debater os casos dos nossos clientes, o que a gente faz na prática para nós aqui é sempre uma satisfação muito grande e saber que de alguma maneira esse conteúdo pode estar auxiliando alguma pessoa. Então você que gostou desse conteúdo, que conhece alguém que pode às vezes esse conteúdo estar auxiliando de alguma maneira, não deixe de compartilhar e nos sigam aqui para que a gente consiga estar cada vez auxiliando vocês com mais informações. E lembrando, precisando de uma advocacia especializada em dívidas bancárias, pode contar conosco, vai ser uma satisfação para nós poder auxiliar você no seu projeto. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.